bem? Como é que está o Sam? Bruninha, Cristian, todo mundo aí da BPMP, Rio Grande do Sul, obrigado pelo convite. E apesar do outro lado do Atlântico, sempre disponível aí para vocês quando for necessário. Como você falou, né? Deixa eu ver se eu me centralizo. Melhorou assim, minha? Estava cortando a minha cabeça, né? Tá Pronto. ótimo. A BPMP sempre vai ser para mim como um filho, né? Acho que o maior prazer não é nem ter ajudado a fundar e levar para o Brasil essa coisa toda, é ver a BPMP andando sozinha. É aquele prazer sabe, do filho andando já com as próprias pernas, amadurecendo, crescendo, se desenvolvendo e atraindo novas pessoas. Acho que esse é a grande missão da BPMP, mundialmente, mas no Brasil como uma potência reconhecida, né? É fazer com que mais pessoas entendam sobre BPM, né, se sensibilizem para a importância da gestão por processo e que não apenas se sensibilizem, mas também evoluam, se envolvam e aprendam e pratiquem finalmente nas organizações, porque é assim que a gente promove essa mudança tão importante, tão necessária, né? Não é nenhuma questão apenas brasileira ou sul-americana, é mundial. A gestão ela ainda carece de muita melhoria, de inovação, de se permitir fazer coisas diferentes, né? E esse, inclusive, já aproveitando aqui a deixa para entrar no nosso tema, essa necessidade de se permitir reinventar, até como a chamada aí da Ziv ainda agora, né? Mudar e se adaptar, isso tudo é muito importante no ambiente que nós vivemos. Não vou ficar falando aqui de VUCA e outras siglas que a gente já está cansado de ouvir, mas todos nós sabemos, né? Da velocidade com que as coisas vêm mudando e vão continuar assim, né? Temos um mundo bem diferente de 50, 100 anos atrás, e isso é uma das características, né? Colocaram aqui que é o mundo muvuca, né? Mais ou menos isso mesmo. Então, deixa eu entrar aqui nos slides. Se eu tiver, assim, meio que variando a minha voz aqui, eu estou morrendo de frio. Eu fui botar minha camisa da BPMP, e tirei casaca, essas coisas todas, mas hoje está dando aqui uns 10, 12 graus, e para carioca isso é frio para caramba, então não se assusta aí com a minha voz, não é nervosismo, é um pouquinho de frio mesmo, e daqui a pouco eu esquento. Quando eu começar a falar aqui, eu acho que quem já me assistiu alguma vez, né, sabe que eu acabo me empolgando e daqui a pouco vocês vão ter que me calar a boca, né? Desliga o microfone dele, senão ele não para de falar. Mas então, antes de eu começar, de novo, muito obrigado pelo convite para todos vocês. Eu não sei quantas pessoas tem, mas eu ouvi aí 200 e tantas, 300, né? Muito bom isso. 252 agora, Gart. Olha, que maravilha. Eu, até um pouquinho antes, eu estava almoçando, né? Que aqui já são 2h10, né? E eu até comentei com a minha esposa, será que o pessoal ainda continua assistindo esses eventos online, né? Apesar de todo esse ajuste que está acontecendo agora, e é maravilhoso ver isso, um evento promovido pela BPMP, Rio Grande do Sul, né? E a gente está com um público assim tão bom. Então, vamos a isso, vamos direto, vou parar de enrolar vocês, deixa eu compartilhar aqui, a gente fica trocando de ferramenta, né? Cada hora eu estou em uma, espera aí que eu vou compartilhar a tela. Tá com permissão direitinho? Já aparece aqui, compartilhar a tela, deixa eu só ver aqui se agora eu consigo... Desktop. Aham. Oh, meu Deus. Apareceu aí para vocês? Não. Ainda não. Peraí. Sempre acontece uma coisinha, né? Eu só não fico mais chateado porque depois do Bill Gates, se ele tinha problema nas apresentações dele, quem sou eu para não ter, né? Então, agora acho que vai. Uhum. E agora? Nada? Ainda não. Ai, ai, ai. Tu foi no share screen, apareceu várias opções de Sim, tela, certo? apareceu aqui. Então só tu escolher alguma. Deixa eu só ver aqui. Tá pedindo até senha, não sei por quê. Bom, agora deixou. Aí. Ele diz que vai, mas não vai. Ai, ai, ai. Daqui a pouco remove e, Bruna, recoloca. Eu acho que eu vou... Oi? Mas ele já tá com as permissões, se ele consegue compartilhar a tela. Deixa eu desligar e ligar aqui de novo. Para todos os palestrantes, tudo não sei o que aconteceu. Agora acho que vai. Espera aí que apareceu aqui diferente. E agora?
Agora foi. Pronto. Foi, É aí. problema de interface, sabe? Teclado, entre o teclado e a cadeira tem um probleminha aqui. Mas foi, agora funcionou? Pronto. Tudo certo. Então, deixa eu parar de enrolar vocês e finalmente consegui fazer aqui o funcionar, né? O som tá bom? Eu estou com esse microfone de radialista aqui, mas eu estou um pouquinho distante. Como é que tá? Tá beleza aí para vocês? Para mim tá ótimo. Se o pessoal Então quiser tá. confirmar no chat ali. Quem tiver aí com alguma dificuldade, por favor, avisa que tá perfeito? Beleza. Então, já que falaram que tá bom, vou acreditar em vocês. Deixa eu só tirar isso daqui do caminho, pimba. Estou me organizando. Aí, agora acho que eu consigo ver tudo e ver o chat também, que eu gosto de ficar olhando aqui o que vocês comentam, porque senão fica lá só na frente falar alguma coisa, né? Bom, então, deixa eu voltar do comecinho e falar. Quando me convidaram para fazer essa participação hoje, eu pensei, bom, o que eu posso adicionar num evento já tão rico, né? Eu estava até assistindo aqui o finalzinho, não consegui chegar muito mais cedo, mas um pedacinho aqui do Marlon, e esse tema, né, de Process Mining, isso é uma coisa tão importante, faz parte do dia a dia dos profissionais já em muitas organizações, né? Essa adição de tecnologia aos trabalhos que nós tradicionalmente fazíamos quase que de maneira artesanal, né? E isso faz parte, assim como a gente usa BPMS e outras ferramentas para modelar e automatizar processos, também temos que usar essas tecnologias novas para nos ajudar a fazer melhores diagnósticos, com mais precisão, mais rapidez, etc, etc. Então, eu falei, bom, o que será que a gente pode adicionar hoje aqui nesse evento já tão rico? Eu vi ali a lista de palestrantes, eu falei, bom, todo mundo, acho que quem me conhece já sabe que eu sou um apaixonado, deixa eu botar aqui meu nomezinho, né? Sou um apaixonado por BPM, já praticamente minha vida profissional quase toda. A gente fala de 20 anos, é um negócio assim, nossa, 20 anos é praticamente isso. Então, eu falei, bom, o que é que eu tenho vivido nos últimos anos? Mais ou menos 5, sim, aproximadamente 5 anos já. E o que isso tem a ver com BPM, com gestão por processos, e como é que a gente está desenvolvendo esse tema pelo mundo afora, vamos dizer assim. Eu falei, eu acho que é por aí que a gente tem que conversar, dessa expansão. Entendam bem, já assim, até para setar o tom da nossa conversa aqui, não é nada substitutivo, por favor, tenho pavor dessas abordagens bala de prata, né? Que, agora sim, tudo mudou e nada mais importa. Eu não suporto esse tipo de pensamento tão assim cartesiano e até infantil em alguns momentos. O que eu vou apresentar para vocês aqui não tem essa pretensão de ser melhor, pior, definitivo, substituto, não é nada disso. É complementar. Eu acho que a grande evolução profissional que a gente pode ajudar e deve estimular nos colegas é uma evolução que amplia e não abandona conhecimentos, né? Ela amplia a sua cabeça, suas abordagens, as suas possibilidades por isso, e assim a gente evolui melhor do que a todo momento abandonando técnicas e práticas e conhecimentos que anteriormente eram relevantes, foram importantes e por algum motivo, nesse momento, talvez estejam ali sendo complementados e evoluindo para numa outra direção até. Então, tudo que eu vou apresentar aqui para vocês tem a intenção de ajudar os colegas CBPPs, os profissionais de BPM, analistas, gestores de processo, todo mundo que é envolvido com a gestão organizacional de alguma forma. É importante a gente falar disso que eu vou falar aqui para vocês, que a gente está chamando carinhosamente, aí, mais ou menos 5 anos, de Business Experience Design. Talvez por falta de um melhor nome, mas lá em 2017, por ali, 16, foi o nome que conectou na cabeça das pessoas e estamos usando por enquanto, né? Mas nada impede de que, num futuro, de repente, a gente mude isso também, né? Faz parte da vida e essa é uma das graças. Poder mudar, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais lá da minha vida, meus livros de BPM, assim, meu envolvimento com o assunto, fica ali o gartcapote.com. Tem ali artigos, podcast, uma série de coisas que se vocês quiserem conhecer mais, pode visitar lá e não precisa cadastrar nada, pode apenas só visitar, ler as coisas e ouvir os podcasts, não tem problema nenhum não, tá? Mas eu não vim para falar de mim, eu vim falar de um incômodo, pronto. Como é que começou, só para rapidinho, né? Como é que começou a ideia
de levar a BPMP e desenvolver o tema BPM no Brasil lá nos longínquos 2007, por aí. Foi por estar incomodado, né? Eu acho que essa é um dos grandes vetores de mudança, é o incômodo. E eu não sou diferente de vocês, também quando fico incomodado com alguma coisa, tenho esse impulso natural de querer mudar, né? Alterar o resultado, o rumo daquela prosa, e isso aconteceu também por volta aí agora de 2015, 16, 17, já estava vivo demais, mas eu já venho falando disso com os colegas mais próximos, sabem, lá desde 2011, 12, a gente já falava alguma coisa sobre essa intenção que eu vou apresentar aqui, mas ainda era muito inicial, e aí finalmente 15, 16, 17 a coisa se materializou, e hoje eu posso falar com vocês sobre por que a gente desenvolveu essa aliança internacional, esse grupo de pessoas que está apenas começando, mas precisa de mais apoio, inclusive, né, de mais participantes, que tem a intenção clara de expandir o seu conhecimento, as suas habilidades, suas competências até, para que você possa participar, enquanto profissional, cada vez mais dos temas que importam para as organizações em geral, né? Os temas que existem, querendo ou não, gostando ou não, eles existem, são importantes para as organizações, e à medida que você vai ficando com os cabelos brancos, a senioridade fica mais visível, você, apesar de apaixonado por processos, como sou, você é convidado profissionalmente, né, nos projetos a se envolver com temas que até meia hora antes você não dominava ou não era assim tão conectado, e isso causa uma frustração profissional, primeiro, né? E também talvez um estímulo para ousar e sair um pouco ali da zona de conforto, que de alguma forma é, né? Quando você domina, se especializa demais um assunto, ali é o seu ambiente de segurança, né? E quando você é envolvido em outros temas na organização durante um projeto, ou até mesmo no seu dia a dia, enquanto colaborador, profissional lá daquela empresa, se você quiser expandir a sua atuação, o seu envolvimento, você vai ter que também expandir seus conhecimentos, habilidades e competências. E daí nasceu a ideia da gente fazer o que é chamado de BXD. E por que isso? Como eu estava falando, você, quando entra numa organização, eu botei como organização tradicional porque, afinal das contas, a gente sabe bem, né? Praticamente todas elas continuam funcionando de alguma maneira piramidal, hierárquica, funcional, com seus organogramas e algumas variações. BPM a gente luta há décadas já, né? Para diluir um pouco essa influência dos organogramas, né? E trabalhar mais com uma visão interfuncional, ultrapassando os organogramas e as posições hierárquicas em nome dos processos ponta a ponta, né? Isso é um vetor da ação de gestão por processos desde o início, né? Desde 2002, 2003, lá no livro de Peter Finger e Howard Smith, a gente já ouvia falar disso, né? Mas fato é que quando você se especializa em processos, olha a armadilha que a gente se colocou, né? Quando a gente é muito especializado, CBPP, vive uma vida, escreve sobre isso, trabalha com isso, vocês sabem, né? Vocês também fazem isso, vivem com essa intensidade. E você é convidado a trabalhar com aquilo, né? Te colocam numa outra caixa funcional dentro da organização, chamada de escritório de processo, o que quer que seja. E ali você vive a frustração de, em nome dos processos ponta a ponta, interfuncional, você vive a frustração de não conseguir viabilizar aquelas melhorias, aquelas mudanças necessárias e até auditáveis, conferíveis ali pelo processo remodelado, automatizado, etc, etc. Você faz um esforço gigante organizacionalmente falando, envolve pessoas, fala dos processos ponta a ponta e, às vezes, simplesmente a coisa não avança. São vários os motivos, mas eu resolvi trazer alguns aqui só para justificar o discurso e o porquê, né? Trazer o propósito do design organizacional mais moderno. E aí eu falei, bom, vamos dar um zoom numa organização tradicional dessas, que provavelmente todos nós aqui vivemos, e o que a gente encontra quando faz esse zoom in lá dentro de uma estrutura organizacional qualquer. Da mais moderna, a mais simplória, a mais tradicional, a startup. De alguma forma, todas elas quase que mimetizam o mesmo
modelo de gestão, governança, principalmente. Então, você olhando para uma organização, você vai encontrar lá isso que eu acabei de listar aí com a lupa, né? Dá um zoom. Tem as metas, tem as pessoas, tem as ideias, tem todos esses elementos que a gente encontra nas organizações. Só que, ao mesmo tempo que você encontra esses elementos, que são muito conectados ali à vontade, né, à ambição pessoal, organizacional, funcional até, você imediatamente após, ou junto até, você encontra exatamente isso. Né? Para cada meta, problemas. Para as pessoas, você tem medos, ideias têm bloqueios, clientes têm experiências ruins, ambições têm comunicação insuficiente e assim por diante. E aí você fala, meu Deus, é por isso também que eu não consigo fazer aquela mudança, aquela melhoria que foi aprovada no ambiente de laboratório, lá no processo. Fizemos uma análise maravilhosa, inclusive com Process Mining, depois projetou a melhoria, não sei se Maurício Bittencourt está aí, se tiver, mando já um abraço para o meu amigo, e a gente vai lá e automatiza, usa a API, faz a melhor alternativa possível para transformar aquele processo, para mudar os resultados, etc. E aí o que acontece? Não vira. A coisa não acontece como nós projetamos. E aí isso vai frustrando. Eu sou um homem de quase 50 anos e isso gera uma frustraçãozinha de você fazer todo esse esforço há 20 anos e boa parte do tempo você encontrar esses projetos, essas ideias, essas soluções abandonadas dentro da organização. E aí, o que acontece? Que a gente começa a observar, a partir do momento que você faz isso tantas vezes, você começa a identificar padrões, né? E aí eu, alegoricamente, gosto de chamar isso de uma certa miopia organizacional, e eu trouxe só 5 dos vários elementos que causam essa miopia, mas trouxe 5 aqui pelo nosso tempo, né? Eu já estou em 20 minutos de fala aqui e não cheguei nem na metade, então deixa eu avançar. E essa miopia, ela tem esses elementos recorrentes, né? Eu trouxe desses 5. Um deles, acho que vocês todos aqui estão nesse evento, certamente já passaram ou vão passar por isso muito em breve, que é, apesar de tudo, de toda a técnica do escritório, do método, da anotação, de tudo, da tecnologia, está lá, todo mundo isoladinho, com seus processos internos, e a gente sai lá do ponto A para o B, né? Consegue fazer interfuncional, aquela coisa toda, maravilha. Virou a chave, saiu de projeto para dia a dia, pronto, a coisa arrefece, perde a importância, e a organização se volta, né, para as suas armadilhas e ali as frustrações e os bloqueios começam a predominar e a gente volta para o nosso nível de isolamento funcional. Outra coisa que acontece, quase que decorrente desse isolamento também, boa parte das decisões, eu sei que tem muito gestor aí assistindo, mas vamos fazer um meia-culpa, né, de todos nós, consultores, gestores, profissionais em geral. Boa parte do tempo as nossas decisões, por mais que a gente desenvolva lógicas maravilhosas, né, e argumentos super plausíveis, boa parte do tempo, até por uma questão humana, a nossa decisão é muito mais orientada pela dor do que exatamente pelo que deveria ser feito, né? Nós encontramos argumentos lógicos, pragmáticos, para justificar algo talvez intrínseco, emocional e até mesmo ligado à sobrevivência organizacional e, no caso da hierarquia do funcional, da estrutura tradicional de uma empresa, a sobrevivência do próprio gestor, do seu setor, etc. Então, as decisões, apesar de todas as ferramentas, né, inclusive com a tecnologia, hoje em dia, ajudando bem mais a evidenciar mesmo as evidências e a tecnologia, a gente acaba transformando aquilo tudo ali, né, no ethos, pathos, logos, na lógica para justificar o emocional, e o emocional está ligado ao medo, né? São dores que provocam medo, e isso os gestores não são seres alienígenas, eu acho, e acabam também, claro, sendo influenciados. Outro elemento que esse aí a gente já tem até um pouquinho de raiva dele, né? Mas faz parte ainda, tem lugares que ainda lutam, inclusive, para documentar seus processos, mas não com a intenção de gerar documentos, mas sim de materializar, sabe, de formalizar os procedimentos. Por mais dinâmicos, né, que eles sejam, em algum momento você tem que criar uma versão ali, né, uma foto daquela forma de fazer as coisas, chamada processo, mesmo que ela tenha que mudar daqui a, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não importa, mas é importante você criar essa base de conhecimento. E as documentações, elas
meio que abusaram dessa justificativa, né, de tornar conhecimento tácito, né, implícito em tácito, e elaboraram um documento demais. E a gente vive em muitos lugares até hoje um mar, né, um oceano de documentos sem fim e, pior, esses documentos normalmente vivem sozinhos em algum cantinho de alguma gaveta analógica ou digital, ele está lá guardadinho e pouquíssimas vezes são visitados. E com isso, olha a armadilha de novo para nós profissionais de processo. Chega lá ao escritório, as pessoas que contrataram, patrocinaram o escritório de processo e vão lá e falam, bom, e aí? O que esse escritório tem ajudado a organização? Se o escritório está focado em apenas documentar processos, provavelmente esse escritório corre o risco de ser visto como um burocrata, um gargalo, né, um serviço organizacional que não tem tanto valor quanto se imaginava. Isso é uma falha na configuração do escritório, não exatamente no método, na disciplina de BPM. Né? É o porquê que estamos usando aquela estrutura para fazer apenas isso, se não é esse o principal objetivo, né? Podemos fazer muito mais. Outra coisinha, e aí com isolamento, os documentos, essa coisa toda, a gente acaba também, outro dia, só um rapidinho, né? Uma parte que tem tudo a ver, eu estava numa reunião de consultoria, e é impressionante, a gente vê pessoas com cabeças ótimas, gente inteligente, preparada e tal, como é difícil você fazer essa pessoa enxergar e aceitar, principalmente, que boa parte daquele trabalho, de verdade, não tem valor. É só trabalho para gerar trabalho, trabalho que avalia o resultado de trabalho anterior, trabalho que verifica se a qualidade foi mantida, é uma desconfiança tamanha. Eu vou até parafrasear uma amiga aí, uma colega e cliente, que diz o seguinte, eu costumava dizer assim, que a gente, por não confiar no processo, a gente acaba onerando o processo com controles, né? Excesso de controles, né? Que os controles vão deixar de existir, mas a gente tem demais. E aí ela, durante esse processo todo, ela falou num dia assim, não, Gart, eu acho que não é nem onerar, a gente infantiliza os processos e o trabalho das pessoas. E não é? Para pensar nisso. A quantidade de trabalho que nós temos no nosso dia a dia dentro das empresas, quanto dele realmente tem uma conexão clara assim, com o objetivo do processo, a entrega de valor, e quanto dele está ali de verdade, verificando, validando, aprovando, alçadas de aprovação 1000 para qualquer coisa, como se tudo fosse... Já jogaram aqui, o Igor botou lá 20%. Eu diria que por aí, né, Igor? Não tem muito mais do que isso. Se você for assim bem cauteloso, falar que metade do que é feito é desperdício pela definição, né? De Lean, por exemplo, você poderia sim caracterizar tudo aquilo, aquela metade do trabalho é, por definição, desperdício, você ia ficar assustado. Mas como a gente não tem, às vezes, não é nem o discurso, o argumento, não, o ferramental necessário para mostrar, sem brigar, sem querer, sem disputar a eloquência, né, ou refutar opiniões e argumentos, não é isso. Se você conseguir se armar com ferramental que deixa que o outro chegue à conclusão de que realmente aquilo que está sendo avaliado ali não tem valor para o negócio, para o cliente, para o processo, aí sim, você provavelmente, além de diluir aquela resistência, né, você não arrumou uma outra inimizade. Uma das características do trabalho de melhoria, né, gestão por processo, é você, se não souber conduzir a própria ação, você pode arrumar inimigos a quase toda interação, porque é um trabalho investigativo, é um trabalho questionador, um trabalho que verifica, deveria, né, verificar oportunidades de melhoria e apresentar, né, alternativas, não exatamente definir qual, mas apresentar alternativas e até mesmo alcançar novas, uma vez compartilhando essas ideias. Né? Então, fazer as coisas de maneira correta, mas não exatamente o que importa, né? É aquela história como é que é? Você é eficiente, eficaz e efetivo, né? Eficiente é fazer as coisas conforme foi dito para ser feito, né? Eficaz é fazer o que importa e efetivo sempre que necessário. Então, o jogo é ser eficiente, eficaz e efetivo, né? Exatamente, né? Mais com equilíbrio e com mais clareza. Acho que esse é um dos grandes... Aliás, só uma pequena parte, voltando lá na apresentação do professor Marlon, um tempo atrás eu estava falando sobre process mining com os colegas, e aí chegamos a fazer até um artigo depois disso.
muita gente acha que existe assim uma disputa, né? Ou você é um analista de processos ou vai usar uma ferramenta. Como o professor até acho que finalizou falando mais ou menos isso, nada vai substituir imediatamente o seu cérebro, estamos longe disso, né? Então, o analista de processo, assim como documentar um processo hoje em dia no post-it ou fazer no papel de pão ou no PowerPoint não faz muito sentido, dado que a gente tem uma série de ferramentas muito melhores e notação específica para isso, é a mesma coisa. Por que não utilizar a tecnologia para te ajudar nos diagnósticos? Porém, não se esqueça, nem tudo que acontece na organização e é processo está em sistemas, ou estará em sistemas. Muito do trabalho, enquanto tiver ser humano, algum ser humano trabalhando, ele estará lá também com as pessoas. Então, é uma complementação, né? Você vai usar uma ferramenta que te ajuda a enxergar uma série de informações que dá um trabalho terrível fazer na mão, a ferramenta vai e faz. Ao mesmo tempo, você não pode falar, bom, isto é o processo. Não, não é, ele não é só isso. A não ser que seja um processo muito simples, integração entre sistemas e tal, provavelmente tem muito mais. Envolve pessoas, fornecedores, etc, etc. Tá? Então, só um complemento. E aí, finalmente, essa é a jogada mágica, né? Enganados por essa lógica perfeita. Que lógica perfeita? Ué, Process Mining te ajuda, inclusive, a fazer, como alguns dizem, né? O gêmeo digital. É um termo exagerado, mas eu entendo a intenção dele, que é mostrar assim, olha, uma coisa é o que você diz que faz, o que documentou que é feito, isso aí que está na sua frente aí no slide. Isso é o que foi dito, é o que foi entendido, né? O que foi percebido que é feito. Aí você conecta a ferramenta nos outros sistemas, você vê um caminho digital completamente diferente, provável, do que foi dito, documentado e aprovado pelas pessoas lá naquela empresa, achando que aquilo tudo ali correspondia ao processo. Grande armadilha, por isso eu escrevi o Fuja do fluxograma, essa coisa toda, era fuja da crença de que aquilo que foi descrito ali inicialmente ou dito é realmente o equivalente à verdade. A gente precisa ultrapassar essa primeira versão e, por isso, um Process Mining, a modelagem da verdade, que é questionadora e humana, né? Ela não vai questionar sistema. Por que sistema você fez isso? Ela pergunta às pessoas como é que você faz, como é que você se lembra, por que você fez aquilo. Então, é complementar. Tá? Então, cuidado com isso. A lógica perfeita, ela nos engana com o software, sem o software, né? O nosso algoritmo aqui que tem que fazer essa diferença e saber do que está falando nesse momento. Senão você acredita demais em um ou outro e fica de novo enviesado por mais um, né, elemento, um vetor que agora está certo. Não, isso não, é complementar. Eu acho que a grande sacada, a palavra aqui é complemente, e não a suma de uma vez só, uma única fonte, um único vetor de orientação, porque provavelmente, como qualquer coisa na vida, está enviesado e você pode, de novo, ali tomar uma decisão enviesada, né? E aí, pronto, finalmente, oh meu Deus do céu, falou. Então, o que é esse tal de BXD com BPM? É por isso, é para a gente tomar decisões um pouco menos enviesadas, sempre serão, mas cada vez menos, com mais consciência, pelo menos, do viés de maior influência, do vetor ali que está influenciando mais, mas que fique evidente. Assim como você, quando mapeia um processo e apresenta para alguém, daquele momento em diante, vocês já não vão discutir certas coisas da mesma forma, porque todos viram praticamente a mesma documentação, a mesma identificação, declaração sobre como as coisas aparentemente funcionam. Então, vocês vão dali para um outro nível a conversa, vocês vão evoluir naturalmente já a partir daquela primeira evidência. Na BXD, a gente tenta fazer exatamente isso, só que com uma visão mais holística, mais abrangente sobre a organização e não apenas seus processos. Não que eles não sejam importantes, acho que não precisa reforçar isso aqui para vocês, né? Sem processo, a gente não vai fazer absolutamente nada 2 vezes seguidas com qualidade, né? Então, da maneira que precisa ser feito, né? Então, como é que a gente começou na BXD, na Business Experience Design, né? Essa é a sigla do BXD. E a gente falou, bom, vamos começar a organizar isso aí para estruturar a nossa visão, né? Vamos criar um mapa, um canvas, sei lá o nome que você quiser dar a isso, mas uma visão unificada que apresente assim, os elementos organizacionais que estão quase sempre influenciando um ao outro e que a gente não pode deixar de tomar conta toda vez que pensar numa solução, avaliar um problema. Existe uma decisão organizacional a ser tomada, então, por favor, cuidado, olhe
esse mapa e dali você vai fazer algumas perguntas e essas perguntas vão te ajudar a descobrir o quanto você sabe ou não sabe sobre o todo. Ufa! Então, vamos ampliar nossa visão para compreender um pouquinho mais o universo organizacional. E essa é a ideia por trás de desenvolver, eu não diria que nem é uma disciplina ainda, a gente não, talvez seja uma abordagem, um pensamento, uma filosofia, ainda não está muito claro, é tão novo, né? Não tem 5 anos direito ainda que está amadurecendo isso e sendo construído. Aliás, fica já o convite para todos vocês, lá no finalzinho eu dou o endereço, mas a gente precisa de ajuda, né? A ideia de BXD, o nosso propósito mesmo, é fazer justamente isso. A gente precisa, cada vez mais, ajudar as pessoas que estão envolvidas em tomadas de decisão na organização a entender um pouco mais sobre outros elementos, temas, que inclusive fogem do domínio e do dia a dia dessas pessoas. E por isso eles acabam sendo deixados de lado. E quem paga o pato? O cliente, a organização, a sociedade, o meio ambiente. A gente sabe do efeito, né, dessas micronegligências que acontecem no dia a dia, inclusive por medo, por desconforto, por ignorância. Então, BXD quer entregar, né, uma visão um pouco mais abrangente, unificada, né, integrada por um fluxo, um flow quase que energético, né, de influência dos vetores de temas diferentes, etc., nas dimensões que elas existem. Então, deixa eu parar de viajar na maionese aqui e mostrar para vocês que acho que vai materializar. Essa é a intenção. Como a gente vai enxergar uma organização a partir dessa abordagem e, ao enxergar a organização dessa maneira estruturada, eu vou ter mais consciência sobre o que está bom, o que está ruim, o que eu sei, o que eu não sei, e por isso, em algum momento, vai existir ali uma avaliação do tipo, olha, a ideia é boa, porém eu não verifiquei isso, ou a ideia é muito boa, mas o impacto nisso. Pronto, uma visão mais holística, considerando os grandes elementos de qualquer organização. Tá? Deixa eu molhar o bico aqui um segundinho. Gart, aproveito para falar para o pessoal, quem quiser mandar pergunta, por favor, use o Q&A. Ali não tem nenhuma pergunta, mas eu vi que vocês mandaram no chat. Como o chat ele é muito vivo, as perguntas vão sumindo. Vão tá? perder. O chat, isso daí mandem no Q&A que fica mais fácil para responder. Q&A, povo, porque senão a gente perde as perguntas aí depois, tá? Então, bico molhado, deixa eu falar. Para organizar essa conversa toda de visão holística e todos os elementos, blá, 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 ninguém inventou nada disso do zero, essas coisas já foram ditas, escritas e pensadas anteriormente por dezenas, para não dizer centenas de cabeças pelo mundo afora, mas em algum momento o grande barato é conseguir compilar, reunir, né, sintetizar essas ideias que até então não estão nem conectadas em algo que faça sentido e principalmente seja útil para a nossa prática. Quem já leu meus livros ou me conhece sabe que se eu não conseguir praticar, eu nem falo sobre aquilo ali, porque eu acho tão abstrato que me atrapalha demais. Então, tudo que eu escrevo é porque eu pratico, e o que eu pratico é porque também vai ser, em algum momento aqui, um tema para a gente desenvolver um método, uma abordagem, alguma coisa assim. Tá? Então, é já utilizado, tudo que eu vou apresentar aqui, a gente já fez em alguns projetos, não é uma coisa assim, nossa, eu tenho 100 mil horas, não tem, é uma coisa nova, mas à medida que a gente faz projeto, aplica, hoje em dia eu faço até, aliás, fica uma dica boa para vocês, até na pré-venda, né, no momento ali de apresentar as ideias ou entender melhor o desafio daquela organização para aí sim fazer uma proposta, eu já estou usando essa estrutura que eu vou apresentar para vocês, porque me ajuda a entender melhor o desafio que eles têm e até para explicar o porquê que a gente deve fazer certas coisas. É muito legal. E, de novo, é aberto, né? A gente vai poder usar isso à vontade. Não está nem em software ainda, é tudo no PowerPoint, nas planilhas, né, da vida, ou seja, dá para usar numa boa, tá? Então, deixa eu lá. 3 dimensões. Que dimensões são essas? Toda organização, né, para a gente começar a estruturar o pensamento, toda organização precisa cuidar ali dos elementos, dos temas que envolvem a atratividade, a relevância dos seus produtos, serviços, das suas ofertas para o mercado. Mesmo que você seja B2B, B2C, não importa. Existe um ser humano do outro lado e, por isso, daquele outro lado existe uma relevância, uma atratividade, uma importância sobre os seus produtos e serviços. Essa é uma dimensão. Outra dimensão que toda organização está envolvida e não consegue fugir disso é a viabilidade. Viabilidade financeira, a coerência com a sua identidade,
seus objetivos, etc. E se ela não tiver cuidado com isso, a oferta é boa, mas é inviável, ou é incoerente, acaba punindo a própria estrutura organizacional, né, se tornando pesada, ou tóxica até, né? Então, tem esse cuidado também. E o outro, que aí a gente já está muito mais no dia a dia, né, quando fala de BPM, de processo e tal, é a parte operacional, é a óbvia, né, que envolve pessoas, tecnologia, processos, e aí tem esse lado mais delicado de parceiros, né, onde você tem, na verdade, processos externos, pessoas de fora, quando você delega para outras organizações parte do seu negócio, e isso é complicado também, e boa parte do tempo hoje em dia, então, com tudo na nuvem, essa coisa toda, é um dos riscos também de se fazer negócio com essa tecnologia tão disponível hoje em dia, mas faz parte, né, um modelo de parceria. Então, além dessas 3 dimensões, nós vemos o seguinte, basicamente, nesse momento, a gente já tem 3 novos temas se ajustando ali para virar 15 em vez de 12 que a gente tem nesse momento, mas deixa para a próxima versão do documento. Mas nesse momento já nós temos 12. Eu vou passar rapidinho aqui, porque minha ideia não é falar de cada um deles aqui, senão a gente vai passar dias, mas só para ilustrar para vocês. Começamos, é claro, lá, está numeradinho de 1 a 12 aí, né? Clientes, ofertas, experiências, inovações, objetivos, identidade organizacional, finanças, né? Competição, empregados ou colaboradores, processos, tecnologias e parcerias. Por que isso? Porque toda organização, em algum momento, ela precisa parar, né? As pessoas que tomam decisões, elas precisam ou deveriam parar e jogar, colocar isso tudo à mesa, sobre a mesa, e falar assim, bom, vamos ver como estamos nesses temas para a gente identificar a nossa chance de sucesso ou os riscos que temos adiante nessa nossa nova decisão, nessa nossa nova ambição, meta de não sei o quê, um novo produto, não importa, é uma decisão organizacional, tem impacto no cliente, na estrutura organizacional, no financeiro, etc., nos processos. É bom que a gente não tome essa decisão apenas com um olhar, ou por uma ou 2 perspectivas apenas, e sim considere esses elementos. E aí, obviamente, como estamos falando de meta, de objetivos, de coisas que precisam ser medidas e acompanhadas para direcionar, usamos ali o acrônimo do SMART, né, que é específico. Eu vou falando, acho que você já deve ter ouvido falar bastante disso, que é bem conhecido, mas caso não tenha, do SMART, o S é específico. Aí, no caso aqui, nós temos, vejam só, vou preenchendo ali, vai aparecendo uma corzinha. Eu sou daltônico, acho que é amarelo, laranja, não sei. Uma corzinha em destaque, você vai vendo. Quando específico, tem as ações, né, que cada tema precisa fazer para descobrir o quanto sabe, o quanto não sabe, suas fraquezas, suas forças ali dentro, e com isso ajudar a chegar a uma conclusão de como estamos naquele assunto quando falamos desse desafio. Então, por desafio, não é uma coisa única, vou pegar essa estrutura e usar uma única vez para a organização. Não, eu quero fazer um produto novo, quero alterar alguma coisa, quero fazer uma nova oferta, estou com um problema, preciso resolver. É uma questão organizacional e sensível. Então, pode usar a estrutura do Smart Grid, que é o nome, para te ajudar a entender mais e, com isso, chegar a melhores conclusões. Além do S, tem o M, de mensurável, e aí a gente fez uma brincadeira ali para humanizar, né? Tornamos o indicador uma coisa assim mais orgânica, né? Não tem nada a ver com pandemia, pelo amor de Deus, mas ou aquele tema, né? Esse círculo que agora está em destaque, estão vendo, né? Um círculozinho ali. Ou ele está saudável, ou ele está em risco, ou ele está tóxico, né? Um ambiente, um tema que está num nível de maturidade e execução até talvez tóxico, perigoso para outros temas além dele mesmo. Então, a gente, ao mensurar, e essa mensuração é feita a partir de respostas que se alcança ao fazer certas perguntas. Para cada tema desse aí, uma série de perguntas são feitas, e ao responder essas perguntas, os índices, né, a métrica vai sendo aplicada e os índices vão sendo preenchidos, vai dizer, olha, isso aqui você está bem, você sabe bem sobre isso, quer fazer um novo produto, mas não sabe nada sobre cliente, oferta e experiência, como é que você vai pensar numa inovação sem ter cumprido, verificado os temas 1, 2 e 3? É incoerente. Então, é a mesma coisa. Tive uma ideia de inovação ali, vou fazer alguma coisa inovadora para a empresa, como é que é? Disruptivo. Quais os temas que você já avaliou? Todos? Beleza. Então, está indo num caminho bom.
não só foi da inovação pela inovação, a tecnologia pela tecnologia, o processo pelo processo, você continua isolado, apesar de estar ambicionando algo organizacional. Avançando. Do Smart, o Azinho é alcançável, né? Que tem ali as palavras-chave, repara ali do lado do círculo. Cada palavra-chave dessa aí identifica o escopo, né? A palavra-chave de escopo daquele tema. Então, é conhecimento, é coerência, é clareza, eficácia e assim por diante. Cada tema tem a sua palavra-chave, que a gente, inclusive, pode adaptar de organização para organização. E, principalmente, ali no relevante, aí que vem o jogo, né? Não pode ser relevante só para um tema ou apenas para uma dimensão. O grid ele te mostra uma evolução de um fluxo, a interferência de cada tema em outros temas e o impacto imediato ou mais adiante de cada um desses temas, e por isso você precisa buscar esse sentido de flow, de fluxo, para tornar aquela avaliação, aquela decisão relevante mesmo. Tá? E aí, finalmente, como qualquer coisa que a gente tem que fazer, precisa ter um prazo, porque senão a gente acaba adiando indefinidamente. Então, existe ali também, está lá o calendário pequenininho ali, um time bound para você atrelar tempo a toda essa iniciativa. E por isso, isso configura a visão 2D do Smart Grid, mas ele não é só 2D. Tá? Eu vou mostrar aqui mais uns elementos dele. E para cada tema daquele ali, isso é muito interessante. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Cada um desses temas aqui, a gente tem um miniciclo de vida, mas não exatamente como um PDCA. Claro que tudo é muito parecido com o PDCA, mas não é a intenção de um ciclo de gestão, e sim de autoavaliação, de conhecimento, autoconhecimento sobre o tema, né? Que é o que a gente está chamando ali dos sites, né? Insight, Outsight, Foresight, Hindsight, são nomes bonitinhos, está tudo em inglês, porque, claro, tem que fazer em inglês, né? Para depois traduzir para o português, é engraçado isso, mas a intenção é de um ciclo mesmo, pense assim no conhecimento, e não exatamente na execução ou no rigor da cobrança, da verificação, na aferição, não é isso, não. É rodar ciclos de conhecimento sobre cada tema, cada vez que você precisa usar o grid, né, para chegar a uma decisão, ou ponderar sobre alguma ambição ou solução. Existe um momento de conhecer para entender, de enxergar para imaginar, de planejar para antecipar, e depois disso tudo até de recordar, né, que é o hindsight, é uma coisa de retrospectiva, né, de recordar para conectar, fazer novas conexões e ali novos conhecimentos. É realmente um ciclo de autoconhecimento sobre cada tema que você, a equipe, os envolvidos precisam fazer a cada movimento ali de tomada de decisão que use o grid. É interessante que se rode o ciclo também dentro dos temas, né? Então fica muito bonitinho, assim, alegoricamente, mas principalmente prático, orientador, né? Não é dogmático, não é prescritivo, mas tem bastante orientação, né? Então você vai boa parte do tempo ouvir o quê, né? E não exatamente como implementar aquilo ali, porque aí você já chega no nível de método, aliás, como o CBOC, vocês conhecem bem, né? A gente fica muito mais no nível o que fazer e não exatamente como pertence mais ao nível de métodos e variável de acordo com cultura, organização, maturidade, etc. Mesma coisa aqui, a gente trabalha muito com o que. E como eu falei antes, o nosso Smart Grid também é 3D. A gente tem a visãozinha dele assim, fala, uma tabelinha. Não, ele tem profundidade, é lindo. E essa estrutura por trás, assim, né, o rascunho da estrutura por trás do grid, que, na verdade, tem todos esses elementos, são 6 quadrados, né, que formam esse cubo, e a gente já tem uma versão aí para 8, 12, sei lá, mas essa é a inicial, ou seja, quando você olha para o grid, no final das contas, você está vendo uma foto 2D de algo que existe num nível de 3 dimensões. Ele tem profundidade, e a profundidade é feita por esses outros elementos, a dimensão, a ação, indicadores, os vetores, itens de design, o tema. Então, é bastante completo, e à medida que a gente evolui no próprio grid, a gente pode adicionar novos quadrados, né, e triângulos e fazer aí outras figuras geométricas que comportem de uma maneira mais completa, né, não complexa, mas mais completa, o que é importante, né? O Smart está aí, a gente está falando do grid, a quantidade de elementos que nós temos ali, que precisamos tomar conta no dia a dia, sem uma estrutura mínima nesse framework, essa Canva, o nome que você quiser dar, fica complicado de você manter isso
no dia a dia, né? No dia a dia gerencial, do gestor, dos analistas, né? Como é que a pessoa vai usar toda essa informação a todo momento. E aí, pronto, surgiu o nosso... Estou quase chegando lá no ponto que eu preciso, porque senão daqui a pouco estoura o meu tempo, né? Como é que a gente vai usar isso, Gart? Adorei a ideia, muito bonitinho, mas como é que usa? Olha, a gente já botou algumas formas de utilizar, algumas eu já estou até usando em projetos, mas propostas, tá? Tudo isso aqui é proposta. O que você pode fazer? Ao preencher o grid, ó, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Lembra das bolinhas que estão lá em cima? Ó, e tem a ver com a saúde. Ó, deixa eu botar aqui. Pimba, aqui. É a saúde do tema, ou seja, é algo que está em risco, é algo que está bem, é algo que está já complicado demais, está no nível tóxico. À medida que a gente vai preenchendo tudo isso e chegando às respostas, né, fazendo as perguntas e alcançando as respostas, a gente descobre o flow, né, se existe um fluxo, se não existe, e principalmente se, né, aquele tema está numa condição favorável para aquela mudança ou aquela ambição que a gente tem diante de nós. Ou seja, quando você usa o grid e completa aquelas perguntas ali com as respostas, você pode alcançar esse heatmap, né, que é uma brincadeira com abordagem de mapa de calor, né, mas é mais ou menos isso, só que seria um mapa de saúde, né, onde você visualmente, imagina, assim como você quando faz um processo em BPMN, você fica maravilhado inicialmente, olha que legal, este é o processo, esta é a minha realidade. Quando eu olho o heatmap, eu falo, é isso que eu tenho diante de mim, nesse momento que eu preciso tomar essa decisão. Que decisão, Gart? A decisão organizacional que for importante estiver em questão naquele momento. Ou seja, um novo produto, uma mudança no processo, um novo tipo de... sei lá, o que você está decidindo ali, né? Aquele colegiado que é tão importante para a organização. Quando vocês acabarem de preencher o grid, vocês vão ter essa visão de, olha quanta coisa em vermelhinho. E o vermelhinho é aquela cor mágica que fala assim, o que aconteceu? Você vai ter que ir lá investigar. Provavelmente ações complementares para entender ou para até resolver certos problemas que vão ser apresentados. Você tem um mapa, né, de onde, assim como o Process Mining mostra ali o mapa da execução sistêmica do processo, esse aí é sobre a condição dos temas da organização, e não exatamente da execução de um processo, porque é mais do que processo, né? A gente está falando de temas que ultrapassam o operacional, o organizacional. E aí, quando você preenche esse heatmap, ou alcança esse heatmap, você pode, ó, que maravilha, aí sim, fazer as suas validações e avaliações, né? Buscando ali quais são as alternativas. Eu tenho a situação do heatmap ali da esquerda. Aí uma equipe propõe uma mudança que gera a opção A. A outra equipe, ou outro movimento, ou movimento complementar àquele, gera o B. Por que eu vou para o A ou para o B? Não é porque um tem vermelho que vai ser pior ou melhor do que o outro. A gente tem que ver o equilíbrio disso tudo aí e o impacto dessas forças todas. Onde é que está esse impacto? Ah, está tudo aqui dentro. No grid, dentro dele, a gente tem os vetores. Eu não trouxe para vocês aqui a ilustração, porque seria mais confuso do que qualquer outra coisa. Mas são várias setinhas grossinhas, tracejadas de um tema para o outro. Qual o tipo de influência lá, se o impacto é imediato e consequência imediata ou consequência futura, e assim vai. Tem uma distribuição ali que, no final das contas, vai traduzir isso aqui para você. E com essa visão, fica um pouco mais objetivo você criar esses cenários de alternativas e até escolher as opções. Além disso, já que a gente vai falar de tanto tema, de tanta informação diferente, complementar. Sabe por que eu estou mega apaixonado por isso hoje em dia? Eu vejo assim meus próximos 10 anos, mais ou menos, trabalhando com isso. Porque a gente está engatinhando, nos primeiros passos, né? E tem tanta coisa para a gente aprender, né? E quando você olha o grid e vê a quantidade de temas, assuntos que você poderia aprender e começar a atuar mais, com mais precisão, como um especialista em vários pontos desse aí, não apenas... Eu sou um cara que, se eu tivesse que preencher ali, eu ia falar, não, eu sou bastante hábil, né, em processos e um pouquinho ali não sei o quê. Eu começo a ver, nossa, quanto assunto a organização precisa de ajuda e como é que eu posso ajudar. É o próximo passo. Então, uma referência de conhecimentos. Aqui, se você hoje pegar, por exemplo, uma pessoa 100% de processos que nunca transitou por outras áreas organizacionais, está ali começando em processo de trabalho só com processo, você vai ver que existe uma extrema especialização. Não é um problema, mas é uma especialização tamanha num tema
que tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente, de novo, apesar de especializado numa disciplina que preconiza, né, a visão interfuncional e organizacional, você acaba se especializando tanto no processo que você se apaixona, e essa paixão é natural, que você foque demais os seus esforços, os seus conhecimentos, suas abordagens, sempre com aquele viés muito presente, muito agudo, né? Ele pressiona demais para uma tendência que você provavelmente domina melhor. Então, a gente acaba... Como é que é aquela história? Para quem tem martelo, tudo é martelo, tudo é prego, um negócio assim, é uma coisa, é mais ou menos isso, tá? Então, aqui para, inclusive, você ver melhor a diversão. Eu olho isso aí e falo, nossa, que maravilha, quanta coisa a gente tem que aprender, eu preciso de umas 3 vidas, né? E aí, outra coisa, além dos conhecimentos, claro, práticas, né? Aí eu botei ali uns exemplos, por exemplo, blockchain, não domino nada disso. Até hoje não entendi esse negócio, eu acho alienígena esse assunto, é igual criptomoeda, é um assunto alienígena, mas em algum momento eu vou ter que melhorar esse meu conhecimento nesse assunto, porque ele cada vez mais parece ter utilidade. Parece, tá? É igual a inteligência artificial. Você tem uma inteligência artificial que consegue fazer uma coisinha, mas o tema é muito abrangente e as pessoas se apaixonam pelo tema e não exatamente pela sua aplicabilidade imediata, né? Mas isso é problema meu. Bom, referência prática. Esse é muito legal. O que a gente foi chegando ali? Bom, tem esses temas, tem essas dimensões, esses conhecimentos, essas práticas. Putz, já que eu vou ter esse mapa todo mínimo do que eu deveria começar a expandir ali, né, e ampliar meu conhecimento e tal, por que a gente não faz também essa ferramenta, torna o grid uma ferramenta de autoavaliação do conhecimento profissional? Aí você imagina que você pode pegar o grid, fizemos a alusão ali das barrinhas de bateria, né? Que acho que isso é bem comum, né? Todo mundo olha para a bateria, se ela estiver igual no zero à direita lá, no topo, oh meu Deus, acabou minha energia, né? A mesma coisa a gente teria para os temas, ou seja, você em cada tema desses 12 que a gente está falando agora, que já são 15 para a próxima versão, mas dos 12 atuais, você vai avaliar com base nos conhecimentos e nas práticas existentes em cada um desses temas, o quanto você sabe sobre aquilo. E à medida que você não sabe muito sobre aquilo, tua barrinha vai caindo até você ter clareza de que, olha, para eu trabalhar com design organizacional, para eu expandir a minha atuação de processos em outras áreas e começar a falar com outras camadas organizacionais com talvez mais atratividade para eles, eu não posso falar sobre processo. Aliás, eu tenho amigos nossos que falam, se você quer trabalhar com processo, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é não falar processos. Você tem que falar sobre outras coisas. Não é exatamente isso aqui, mas se você quiser se envolver em outros assuntos organizacionais, você precisa dominar outros assuntos organizacionais. E aí são os temas que você pode, inclusive, segundo a sua atração, a sua afinidade com a coisa, você vai desenvolver mais ou menos outros. Provavelmente você nunca será barra completa de todos eles, que levaria muito tempo, talvez uns 70 anos de vida profissional. Mas o interessante é você ver ali o equilíbrio, de repente, buscar 2 assuntos por dimensão, 1 assunto por dimensão, e começar a transitar organizacionalmente com mais desenvoltura, com mais fluência, com mais influência, e com isso ajudar a reduzir essa fragmentação organizacional que hoje é o que ainda impera. Tá? Então, tem mais esse ferramental, ou seja, o grid já nasce com essa possibilidade da gente usar, né, na prática para todos esses objetivos que eu acabei de falar, mas não apenas isso. Lá no design organizacional, a gente entende também que para tudo aquilo ali funcionar e você, ainda assim, conseguir traduzir o valor do que está sendo feito, né? Ou seja, se uma decisão daquela ali, A ou B, vai ser melhor ou pior, eu também preciso ter clareza do valor que isso vai entregar. Se é algo que impacta a vida do meu cliente, como é que vai ser a experiência do cliente relacionada já a essa mudança que, inclusive, eu avaliei usando o grid. Então, tem que conectar. Toda vez que a mudança, né, a ambição ali em jogo, envolver os clientes da organização, a gente precisa avaliar a experiência. E lá no grid a gente tem 3 grandes temas, o 1, 2 e o 3 ali, bem dedicados a esse assunto, né, experiência do cliente, mas que no final das contas seguem abordagens já bastante estabelecidas e comuns até,
desde a segmentação de clientes, eu botei aqui uma ilustração, né? Entender resultados, jobs to be done, atividades de consumo, jornada do cliente, os processos da empresa, está vendo lá a engrenagem? Está todo mundo aí conectado diretamente. E aí, só para fazer a conexão desses temas todos, né? O que eu fiz? No meu livro mais recente, não o último, pelo amor de Deus, que eu já estou com dor na agulha aí, inclusive, mas no livro da Jornada do Cliente, que eu falei, bom, vamos materializar essa ordem aqui, que é meio natural e assim comum para muitos praticantes, mas ainda não é estabelecida num método passo a passo. Eu falei, bom, vamos propor um método passo a passo. É claro, como todo método, ele é bom quando você pode adaptar para a sua realidade, para a sua prática, para o seu objetivo, né? Então, fiz um método ali bem esmiuçadinho, com 8 passos. Vocês podem ler e conhecer melhor esse método lá no livro da Jornada do Cliente, que foi do ano passado. Mas, no final das contas, o que ele tenta fazer é justamente isso, né? Segmentar melhor, entender melhor nossos clientes, já num nível até compassivo, emocional, né? Além dos demográficos, os etnográficos e comportamentais, para evoluir para os jobs to be done da vida e definir melhor os trabalhos e por que esses trabalhos dos clientes são feitos, para aí sim criar jornadas, e as jornadas são conectadas aos processos, ou seja, tudo muito conectado, assim como o grid preconiza, ele propõe, né, naquela sua visão, que não adianta, só para voltar aqui rapidinho, não adianta você cuidar só do 1, 2 e do 3, se ele não tiver viabilidade e a operacionalidade, né? Pode ser desejável, atraente, mas se não for viável e operacional, você não vai conseguir executar aquilo ali, vai ser uma promessa vazia da organização para os seus clientes, ou até mesmo sua para a organização, e é pior ainda, né? Você não vai nem para o cliente, nem para a organização, não faz para ninguém, apenas prometeu. Então, a ideia do método é te ajudar a materializar isso, e aí tem uma versão impressa, né, para eventos de oficina, prática, esse tipo de coisa que você quiser fazer lá, sprints na sua organização. Você pode imprimir em A2, em A0, sei lá o tamanho que você gostar ali, melhor, e preencher esses elementos de 1 a 8 ali, que corresponde a uma estrutura, né, da ação do cliente na jornada, qual canal que ele utiliza, o ponto de contato, os tipos de trabalho que ele faz, tudo isso é muito explicado no livro e em outras leituras também, né, outras literaturas, não apenas na minha, mas a evolução emocional, os processos, aí é que é a grande sacada, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente não tinha essa camada 6, 7 e 8 ali, não sei por quê. Acho que por características de quem fazia de 1 a 5, né, que eram pessoas mais ligadas a clientes, CRM, essas coisas todas, a experiência do cliente, não gostavam de tocar no assunto processo interno, externo, tecnologia e tal. Eu falei, não, a gente tem que combinar isso tudo, porque senão você, de novo, vai prometer coisas que a gente não sabe se é capaz realmente de entregar. Então, para avançar e finalizar aqui, senão rouba o tempo dos outros, né? Conectar processos e experiências do cliente. Você pode fazer inicialmente nesse impresso, com post-it, rabiscando, fazendo do jeito que você quiser, mas o ideal, vocês de processos, colegas de processo, o ideal é que a gente evolua também isso para abordagem já usando BPMN, com alguma liberdade poética, você usa essas figuras, essas ilustrações complementares. É claro que isso não é um modelo automatizável pelas figuras alegóricas ali, né? Ele é só ilustrativo da jornada integrada aos processos. Mas, se você evoluir ainda mais nessa versão, e aí sim quiser automatizar, até se for possível, certos passos do cliente, aí você já vai para um outro nível de detalhamento em BPMN. Isso também é de projeto, de curso, de tudo a gente faz. Essa aqui é a versão mais abstrata, né? Claro, para as reuniões, para só orientar. E aqui você vê a integração ponto a ponto, né? A ação do cliente, qual o processo, o que acontece, o evento que dispara, é disparado e assim por diante. Toda aquela maravilha que a tecnologia nos permite fazer hoje em dia, né? Então, pessoal, só para finalizar aqui, e não roubar mais tempo dos nossos colegas, fica aqui meu convite, se vocês quiserem ajudar, é realmente isso, tá? Não é comprar o livro ou começar o curso, não, a gente precisa de ajuda para preencher, né? Aqueles 12 temas, são muitos assuntos, muitas as especializações, certamente vocês vão poder colaborar de alguma forma, e a gente precisa disso, de pessoas loucas e apaixonadas o suficiente para dedicar tempo pro bono para desenvolver uma coisa que tem grande chance de ser utilizada, mas ainda é muito nova, nem é conhecida. Eu comecei agora a falar sobre esses assuntos assim, em eventos, todas as palestras agora, eu falo sobre BXD e da importância da gente ter essa visão
mais integrada e ampla para, inclusive, melhorar nossos processos, automatizações. Tudo que a gente faz em BPM vai ganhar mais relevância, ou seja, concluindo aqui, BXD vai ser mais poderoso se a gente conseguir levar os profissionais de BPM a adotar também essa prática lá dentro do método de expansão dos domínios, dos entendimentos, e aí eles vão conseguir ver que certas automações, certas avaliações, melhorias de processo vão ter mais ou menos impacto, serão boas ou ruins, e até quando, né? Até onde ela alcança, qual o impacto daquilo na organização e nos seus clientes, porque, fechando, o objetivo de usar o Smart Grid e a BXD é reduzir essa fragmentação de temas organizacionais para, assim, a gente conseguir entregar de maneira constante melhores experiências para a humanidade. A gente trocou a palavra cliente para o colaborador, humanidade. É o ser humano, é importante, então, que a gente entregue boas experiências nas organizações, dentro e fora, né? Os seres humanos que estão dentro e fora da organização são o nosso público-alvo. Tá? Então, fica aí meu convite, quiser conhecer meu site, é esse aí, e lá embaixo do BOC, sim, só rapidinho, a gente está escrevendo isso aí também, então esse é um dos livros novos para o ano que vem, mas ainda está bem no começo, estou tipo página 60, então ainda faltam mais umas 300 ou 400, então se vocês quiserem e puderem participar, se inscreve lá, tem inglês, português e espanhol, a página principal, e dali serão convidados a fazer parte desse movimento que está começando, é complementar, tem tudo a ver com BPM, aliás, a gente fala o seguinte, nem adianta tentar entrar na BXD se você não domina BPM, ou não entende de processos, porque é a base de tudo. Como é que a gente vai falar disso tudo se você nem de processos entendeu ainda, né? Então, a trilha de conhecimentos passa por, primeiro, CBOC, BPM, essa coisa toda, para depois você ir expandindo e complementando, enchendo as caixinhas aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado e espero que tenha ampliado mais um pouquinho aí a percepção de vocês sobre esse assunto. E, novamente, está tudo integrado, BPM é parte importantíssima, e sem isso a gente não entrega boas experiências para os nossos queridos seres humanos, tá bom? Gart. Perguntas e respostas, é isso, Bruna? Isso. Tem aqui, eu queria que tu escolhesse algumas perguntas, dá uma lida ali, ver quais tu considera mais interessante que tu queira responder. E... Tá no Q&A, né? Isso, aham. Tá. E antes de você responder, eu só queria lembrar o pessoal que às 14 horas a gente volta, então. De tarde a gente tem mais 4 palestras, tá? Teve muita gente aqui de manhã, a gente bateu quase 300 pessoas, então voltem de tarde, hein, pessoal? De tarde tem a prova. Tem prova. E tem o sorteio do tablet, né? Quem ganhar a prova vai ganhar o tablet. Vai ter um tablet bem legal. E então, Gart, vamos lá. Eu só vou perguntar para a galera aqui da organização o que eu faço com o CBOC. Se as primeiras perguntas que o Gart responder ganha o CBOC. Vou ver com o pessoal aqui. Mas vai lá, Gart, contigo. Você decide, Bruna. Pode Boa. Deixa eu ver aqui, tem uma... na sua opinião, o uso do rótulo BPM como bala de prata cairá em descrédito num futuro próximo? Se sim, qual a saída para continuar criando essa mentalidade dentro das organizações? Acho que essa é bastante pertinente para um evento chamado BPM Day, né? Olha, eu escuto isso, Fábio. Fábio, sim, meu amigo. Eu escuto isso há quase 20 anos, né? E uma das grandes diferenças da gestão por processos para outras disciplinas e até técnicas que surgiram desde 2002 é que ela nunca passou pelo hype de adoção instantânea, sabe? Aquela, meu Deus, agora é tudo ou nada, é isso, ou isso não vai ficar para trás. BPM nunca passou por isso. BPM, por ser algo assim que exige muita dedicação e até talvez assim, um pouco de comprometimento no sentido de estar conectado emocionalmente ao trabalho, né, dos profissionais, que eu estou falando. Os profissionais de BPM, de processo, eles são pessoas bastante envolvidas emocionalmente com o trabalho que fazem, porque acreditam que aquilo tem o poder de realmente fazer mudanças positivas. Então, o risco do descrédito ou de cair em desuso, isso tudo, ele normalmente existe muito mais nas redes sociais, nas linhas de tempo, sabe? Nos feeds das redes sociais, ele parece que, às vezes, está a véspera, né, na iminência de ser obliterado. Nunca vi isso,
porque no final das contas é mais ou menos o seguinte: enquanto tiver pessoas trabalhando dentro de uma organização e essas pessoas trabalharem para outras pessoas, chamadas clientes, sociedade, a gente vai ter a variação humana, né? A interferência, a mudança que o ser humano no dia a dia leva para a vida das pessoas e para as organizações, obviamente, né? Então, a gestão por processos, ela não é estática também, né? Eu não estou nem dizendo, por exemplo, a última atualização do BOC, do CBOC, foi muito mais voltada para a tecnologia por motivos óbvios, né? A pressão, todo esse momento que a gente estava passando acabou influenciando demais, parecendo que o CBOC e o BPM é quase que apenas vai virar software, tudo vai virar software. É software também, mas não apenas, né? A gente tem um lado humano que, enquanto for útil para nós, seres humanos, a gente vai precisar de gestores, de pessoas, de analistas, de outras ferramentas que vão caber ali dentro do método e dentro da disciplina e que nos ajudam a ter um ambiente de trabalho agradável, remoto ou presencial, não importa, né? Mas ter uma vida organizacional mais coerente com o que a gente entende como desejável no nível pessoal, sabe? Então, o BPM não é só automatização de processos, é também a gestão desses processos que podem ser automatizados para simplificar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, e com isso a gestão, essa disciplina é muito maior. Então, não acredito muito na obliteração, no caduquismo dessa disciplina. Já ouvi essas ameaças muitas vezes mesmo, em 20 anos, e passa a moda, vem uma onda gigante, vai embora e continua lá BPM subindo na sua adoção, e cada vez mais essas tecnologias, por exemplo, Process Mining, assim como a automação de processos foi revolucionária, né? O low code está sendo para desenvolvimento de software, a automação com BPMN virando em BPMS foi outra revolução, Process Mining para análise vai ajudar demais, a gente não pode ver isso como como é que é, uma substituição, e sim uma ferramenta mais precisa e útil para que a gente faça um melhor trabalho, né? Então, assim como o grid, né? O grid também, ele não é substitutivo, ele é complementar à nossa visão. Diga, Bruno. De quem você respondeu a pergunta? Me Foi perdi do Fábio aqui. Americano. Fábio? Deixa eu achar Fábio ele aqui. Americano. Fábio Americano, CBOC é teu. Ih, rapaz, olha aí. Anota aí, André. Tem uma outra aqui, captei. Depois Anotado. de ter mapeado todos os processos da empresa, como fazer com que os colaboradores vejam valor no processo e passem a te ver como ponto de apoio das melhorias e não algo que vá dificultar a rotina. Esse é um grande desafio, hein? Depois de mapeado todos os processos da empresa, essa frase ela já me assusta, porque eu imagino 6 meses a 1 ano de pessoas fazendo entrevistas, documentos para ninguém ler. Então, mapear todos os processos da empresa me parece assim, um objetivo talvez questionável, da gente ter todos os processos mapeados, né, para depois fazer alguma coisa. Mas eu entendo a pergunta como, olha, fizemos a documentação dos processos e agora eu quero que as pessoas vejam valor. De novo, ver valor em processo é coisa de profissional de processo. A gente ama processo, a gente gosta das bolinhas, das caixinhas, da automação, dessa coisa toda. O resto dos seres humanos, eles não vão ver valor em processo, eles verão valor em melhores experiências, em redução de custo, de tempo, de facilidades, sabe? Coisas que humanamente nós valorizamos, é ali que está o valor. Se o processo é mais rápido, se tem uma chamada, isso é coisa técnica, é problema da empresa, né? As pessoas, e inclusive seus colegas, colaboradores, eles querem ver o que esse processo fez de bom para eles, inclusive. A gente tem que acreditar mais nisso. No final das contas, se você quisesse fazer, inclusive, uma segmentação dos seus colaboradores, dos seus colegas de trabalho, descobrir ali as personas que dentro da organização existem, você ia ver que, de acordo com aquelas personas, certos valores fazem mais ou menos sentido. Então, não é o processo quem define o valor, é o entendimento da persona, de para quem aquele processo serve, tá? Então, provavelmente a documentação só vai encantar o escritório e os profissionais que fizeram aquilo ali, porque é um trabalho maravilhoso, é lindo, eu adoro fazer isso. Mas o resto dos seres humanos, inclusive dentro da empresa, eles querem saber e o que isso aí ajudou na minha vida, né? O que isso facilitou a minha vida? Será que eu vou poder sair mais cedo, por exemplo? Né? Ou vou parar de preencher aquele documento maldito que me obrigam a fazer toda hora? Esse tipo de benefício é que eles vão perceber. Beleza?
Beleza, então. Então, essa pergunta captei, era a Jezebel, ela se pronunciou ali no chat, que ela também quer Maravilha. o Seboc. Então é isso, Gart, eu te agradeço, as perguntas são Eu que muito boas agradeço, Jé. aqui. É muito legal, é sempre uma aula estar aqui contigo, né? O pessoal gosta bastante, comentou bastante no chat Que bom. ali. Obrigado. E obrigada pela tua disponibilidade, sempre, né, disponível para Fiquem ajudar o sempre à povo do vontade. Brasil. E é isso aí, então. Muito obrigada, Obrigado, tá, gente. Gart? Obrigado. Obrigado. Sucesso aí no evento. Continuem vocês todos aí à tarde também, que só vai ficando melhor. Após mais de 2 décadas de estrada, nosso software chegou à sua 8ª versão. Foram mais de 7.000 horas de empenho, tempo e energia dedicados. Um trabalho constante para oferecer aos nossos clientes o melhor da tecnologia para a governança corporativa. E para fazer tudo isso acontecer, contamos com um grande time que tem a inovação em suas veias. Nós somos Interact. Somos muitos. Somos diversos. Somos mais de 100 pessoas, 100 famílias, 100 vidas. Mulheres e homens de diferentes origens que se dedicam todos os dias a fazer da nossa empresa uma referência em soluções para a governança corporativa. Interact, uma empresa, mais de 100 corações.
Mudar é preciso. As pessoas mudam, o mundo muda e a SML também muda. Nossa jornada iniciou em 1995. Em 2016, passamos por um momento de fusão e transformação de modelo de negócio e cultura. Porém, o mundo mudou novamente e de forma acelerada. Impulsionados pelo novo contexto, precisamos ir além. SML Brasil agora é Ziv. Queremos descomplicar o complicado, trazer praticidade e fluidez, dar superpoderes a qualquer pessoa que queira facilitar a sua rotina de trabalho por meio de softwares low-code. Ser Ziv é ser pioneiro. Nossa experiência ainda continua a mesma. Continuamos sendo um time de experts que entrega soluções de valor para toda a sociedade. Ziv, uma nova marca, uma nova forma de trabalhar. Mesma autoridade de quem já mudou outras vezes. Mude você também. Se o dia a dia da sua empresa envolve muitas solicitações e troca de informações, a sua rotina deve ser muito cansativa. Ziv veio para acabar com a sua dor de cabeça. Uma plataforma moderna onde você encontrará tudo o que precisa em um único lugar. Temos mais de 400 fluxos de trabalho prontos, divididos pelos diversos departamentos da sua empresa. E tem mais! Você ainda pode adicionar à plataforma suas políticas, procedimentos, instruções, manuais e todo tipo de tutoriais. Centralizando a operação da sua empresa, não só você, mas seus colaboradores poderão executar tarefas de forma mais organizada, simples e fácil, melhorando a comunicação e evitando erros e retrabalhos. Venha conhecer mais sobre a nossa plataforma e descubra um jeito novo de ser mais produtivo. Solicite uma demonstração.